Elantris foi bonita no passado. Era chamada de Cidade dos Deuses, um lugar de poder, esplendor e magia. Os visitantes dizem que até as pedras brilhavam com uma luz interior e que a cidade tinha extraordinárias maravilhas misteriosas. À noite, Elantris resplandecia como um grande fogo prateado, visível a grande distância. Por mais magnífica que Elantris fosse, seus habitantes eram ainda mais. Com os cabelos de um branco brilhante e a pele quase tom de prata metálico, os elantrinos pareciam resplandecer como a própria cidade. As lendas afirmam que eram imortais, ou pelo menos próximos disso. Seus corpos se curavam rapidamente e eram abençoados com grande força, sabedoria e velocidade. Podiam fazer magia com o simples mover da mão. Homens visitavam Elantris vindos de todo o Pelon para receber cura, comida ou sabedoria. Os elantrinos eram divindades, e qualquer um podia se tornar um deles. Era chamada de Shaod, a transformação. Chegava de repente, ao acaso, normalmente à noite, durante as misteriosas horas em que a vida desacelerava para descansar. A Shaod podia tomar um mendigo, um artesão, um nobre ou um guerreiro. Quando chegava, a vida da pessoa afortunada terminava e recomeçava. Ela descartava sua antiga existência mundana e mudava-se para Elantris. Lá podia viver em bem-aventurança, governar com sabedoria e ser venerada por toda a eternidade. A eternidade terminou há 10 anos. Oi galera, aqui é a Raíssa do Um Livre Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Elantris do Brandon Sanderson. Nesse livro a gente vai conhecer o reino de Arelon. A antiga capital desse reino era Elantris, uma cidade que tinha magia. O trecho que eu li no início desse vídeo descreve muito bem essa cidade. Era uma cidade colossal em que seus habitantes controlavam a magia com um simples mover das mãos e eram considerados divindades. Essa transformação em elantrino, ela era considerada uma grande dádiva. Até que um dia, uma misteriosa maldição caiu sobre a cidade e acabou com toda a sua magia. A majestosa cidade se transformou num lugar decrépito e os elantrinos se tornaram seres fracos, enrugados e sem poder. Se tornar elantrino passou a ser considerado uma maldição. Esse livro vai se passar 10 anos após a queda de Elantris e a nova capital do reino passou a ser a cidade de Kai. Quando Elantris caiu, precisava sair de um novo governo. E o homem escolhido para ser rei foi o homem na época mais rico da cidade e líder dos mercadores, o Iadon. Eu não sei se é assim que se pronuncia, vou pronunciar os nomes desse jeito mesmo, gente. Enfim, se eu tiver errada, se alguém tiver algum guia de pronúncia, me corrijam aqui embaixo, por favor. Esse rei, gente, ele vai criar um sistema de distribuição de títulos de nobreza baseado na riqueza das pessoas. Então, quanto mais rica uma pessoa for, maior vai ser o título concedido a ela. Isso vai criar uma desigualdade social muito grande e isso vai se agravando cada vez mais ao longo aí desses 10 anos, desde a queda de Elantris. E quando esse livro começa, o reino de Arelon está perto do colapso. Para piorar, o príncipe Haoden, que era a única esperança que o povo tinha de mudança, se tornou um elantrino. Só que o povo não sabe disso. O que foi divulgado para o povo e para os outros reinos é que o príncipe morreu. E aí foi feito lá um enterro encenado super suspeito para poder justificar esse sumiço do príncipe, que na verdade foi jogado na cidade de Elantris depois da transformação. O príncipe estava noivo de uma princesa de um reino vizinho e essa princesa vai chegar em Kai no exato momento em que esse enterro encenado está acontecendo e ela vai imediatamente desconfiar daquilo. Uma coisa que vocês precisam saber sobre a princesa Sarene é que ela é uma personagem super forte, inteligente e que não se deixa intimidar por machismo. A partir da chegada da Sarene em Kai, a história vai passar a ser narrada sob 3 perspectivas diferentes. O príncipe Haoden, a princesa Sarene e o sacerdote Haten. O Haoden, ele vai tentar tornar a sua vida em Elantris menos sofrida e vai tentar descobrir o real motivo da ruína da cidade. A Sarene vai tentar evitar que o reino de Arelon caia completamente e o Haten vai tentar converter esse reino à sua religião. Eu não vou nem tentar explicar como que funcionam as religiões dentro dessa história, porque essa explicação não vai conseguir abarcar a real complexidade das religiões que o Brandon Sanderson criou nesse livro. Vocês precisam realmente ler para poder entender. Mas basta que vocês entendam
que a gente vai ter várias religiões aqui, algumas mais semelhantes entre si do que a outras, e que uma delas decidiu converter o resto do continente à sua fé. Só que nem sempre isso acontece de uma forma pacífica. A cidade de Elantris vai ser o fio condutor dessa história. Enquanto o passado glorioso é lembrado com saudade por uns, o presente amaldiçoado é utilizado para os propósitos de outros. Esse é um livro de fantasia em volume único e eu fiquei tão encantada com o que o Brandon Sanderson fez aqui, que esse livro foi o melhor livro que eu li em 2018, o vídeo para quem não assistiu tá nos cards, e se tornou um dos meus favoritos da vida. O Brandon Sanderson, gente, ele conseguiu fazer em um volume o que outros autores precisaram de séries inteiras para construir. Em Elantris, a gente tem explicações sobre o passado e o presente dessa história, sobre magia, sobre simbologia e outros elementos relacionados a essa magia, sobre as várias religiões que o autor criou nessa história e sobre a relação entre cada uma delas. A gente tem uma apresentação muito bem feita da personalidade de cada um desses personagens, principalmente dos protagonistas, e intrigas e manipulações políticas muito bem construídas. Talvez, se esse livro fosse uma série, o autor se aprofundaria mais em certos aspectos, mas ele conseguiu relacionar cada um dos elementos presentes nessa história de uma tal maneira que a gente consegue compreender com absoluta clareza até os aspectos mais complexos da história. Para vocês conseguirem entender o que eu tô querendo dizer, eu vou pedir licença para comparar Elantris com as Crônicas de Gelo e Fogo do George Martin. O que essas duas histórias têm em comum, além, é claro, de serem muito boas e alta fantasia, é que as duas contêm religiões muito complexas e apresentam aí manipulações políticas que vão trazer reviravoltas o tempo todo para essas histórias. Só que o George Martin fez em 5 livros o que o Brandon Sanderson fez em 1. E as duas histórias são super bem explicadas. A gente consegue entender cada uma das coisas com clareza. No caso do George Martin, a gente ainda está entendendo porque ele até agora não lançou Os Ventos do Inverno, não é mesmo? Significa que Elantris é melhor que as Crônicas de Gelo e Fogo? De forma alguma. As duas histórias são maravilhosas, as duas histórias são muito boas. Só que o fato de o Brandon Sanderson ter conseguido fazer em um único livro, e por sinal seu livro de estreia, o que o autor de uma das séries mais complexas e mais bem construídas que eu já li na vida precisou de vários para fazer, me deixou bastante impressionada e acho que é totalmente digno de crédito, né? Eu quero ler tudo que esse homem escreveu ou vai escrever, gente, porque eu achei isso aqui incrível. O livro basta para contar tudo aquilo que o autor quer. Essa é uma história muito, muito bem amarrada. Só que eu fiquei com vontade de ter mais alguma coisa sobre essa história, seja mais um conto, um livro, qualquer coisa assim, simplesmente porque eu quero saber o que aconteceu com os personagens que a gente conhece aqui depois do epílogo. Porque o autor faz a gente ficar tão afeiçoado por esses personagens e tão preso na história que a gente quer cada vez mais. Quem gosta de alta fantasia envolvendo magia, religião e ou política vai amar esse livro. Se você se interessou pela história, mas nunca leu nada do tipo, eu te recomendo ler outras coisas que tratem desses mesmos temas, mas em mais volumes, como a trilogia Crônicas de Amor e Ódio, a trilogia Grisha e a própria série As Crônicas de Gelo e Fogo. Essas histórias que eu acabei de mencionar, elas são bastante diferentes uma das outras e são diferentes também do próprio livro Elantris, mas elas distribuem esses aspectos que eu mencionei aqui em mais volumes. Então eu acho que pode ser uma boa preparação para quem nunca leu nada do tipo e vai ler uma história que trata desses 3 temas num único volume. Elantris tem um aspecto negativo, pelo menos na minha opinião. Ele não está diretamente na história, mas ele está relacionado a ela e ajuda na compreensão dela em vários momentos da história, sendo até bastante necessário. Quem já viu outras resenhas de livros de fantasia aqui no canal, já deve ter percebido que quando a história tem um mapa muito bom e que é muito bonito, muito bem feito e que ajuda na história, eu venho aqui falar. Assim como quando a história deveria ter mapa e não tem, ou o mapa tá mal feito, ou o mapa não ajuda, eu também falo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Este mapa é horroroso. Eu não sei nem se vocês estão conseguindo ver. Assim, o mapa até serve, a nossa imaginação dá conta do resto. Mas assim, pra começar, não tá o continente todo aqui. Aqui tem uma setinha apontando pra um outro reino que, tipo, tá aqui. E assim,
história merecia um mapa melhor. Uma história complexa, bem construída, bem narrada, como Elantris, merecia um mapa muito melhor do que isso. Assim, provavelmente, isso aqui é coisa do autor, tá? Ou ele próprio fez o mapa, autores como Tolkien, se eu não me engano, faziam os próprios mapas, ou isso aqui, ele comprou esse mapa de alguém, pediu alguém pra fazer e a pessoa fez isso. Enfim, é o primeiro livro dele, então é possível dar um desconto por causa disso. Só que assim, a editora Leia, ela faz trabalhos de edição super bem feitos, né? As Crônicas de Gelo e Fogo aí é trabalhado por eles de uma forma muito boa. Eles têm edições lindíssimas das Crônicas de Gelo e Fogo. Por exemplo, a trilogia Dragões de Éter, do Rafael Dracon, também tem edições lindíssimas e super bem feitas. Então eu acho que para uma próxima edição desse livro, merecia a editora tentar correr atrás aí de alguma forma, se isso for possível, de um mapa melhor, porque essa história merece um mapa muito melhor do que esse que tá aqui. Quero terminar falando sobre essa capa. Eu nunca faço isso geralmente, mas a capa foi um fenômeno estranho pra mim. Quando eu conheci o livro, eu achei essa capa horrorosa. Aí eu comprei o livro, ele ficou aqui, e eu fui me acostumando com essa capa, mas ainda assim eu achava ela meio estranha. Só que no momento em que eu terminei de ler esse livro, essa capa fez todo o sentido. Ela caiu como uma luva na história e eu passei a achar ela até mais bonita. Essa capa ela tem tudo a ver com a história. Sério, é incrível como a minha percepção dessa capa ela mudou depois que eu li a história. Então, se você achou essa capa feia e você é do tipo que julga um livro pela capa, não se deixe levar por isso, porque você com certeza vai mudar a sua percepção sobre essa capa depois que você ler essa história. Se você já leu Elantris, deixa um comentário aqui embaixo me contando o que você achou. Se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão na descrição do vídeo. Comprando qualquer livro utilizando um dos links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem pagar nada mais no valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações, assim o YouTube sempre vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Compartilha esse vídeo pro seu amigo que é louco por fantasia. Não deixe de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, vão estar no box de descrição. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. Beijo! E até o próximo vídeo.